Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa uma ideia realmente poderosa do livro de Joseph Murphy, Como Atrair Dinheiro. Vamos juntos desvendar as técnicas, a filosofia, enfim, tudo o que está por trás de uma das obras mais influentes que existem sobre a mentalidade da riqueza. Acredite, tem muita coisa interessante aqui. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que será que, para algumas pessoas, o dinheiro parece fluir e para outras é sempre uma luta? É uma angústia que, nossa, muita gente sente. E o Joseph Murphy ele vem e diz o seguinte: a resposta não está no emprego, na economia, nem na sorte. A resposta, segundo ele, está num lugar bem mais fundo. E olha só o diagnóstico dele, que é bem radical. Murphy diz que a raiz da dificuldade financeira não tem nada a ver com o que acontece lá fora. Não são as circunstâncias. O problema, na verdade, está aqui dentro, no nosso estado mental. Para ele, a pobreza não é uma condição, sabe? É tipo uma doença da mente. E o mais importante, que pode ser curada. Então, vamos lá mergulhar na primeira grande ideia dele. Murphy parte de uma crença que é a base de tudo. A de que ser rico não é um privilégio de alguns sortudos, não. É um direito de nascença, de todo mundo. E o que é fascinante aqui é a virada de chave na perspectiva. Sabe aquela ideia de que querer mais dinheiro é ganância? Esquece. Para Murphy, é o contrário. É um impulso supernatural, quase divino mesmo. É um desejo por expansão, por uma vida mais cheia, mais completa. É como se o próprio universo, através da gente, quisesse se expressar com mais abundância. Murphy, então, faz um convite para a gente repensar o que o dinheiro significa. Em vez de olhar para o dinheiro como algo sujo, a tal raiz de todo mal, a proposta é vê-lo como um símbolo neutro que representa as coisas boas da vida, sabe? Liberdade para ir e vir, beleza, conforto, essa expressão mais plena da vida. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais. Se a riqueza é um direito, o que impede tanta gente de vivê-la? Bom, agora a gente vai explorar justamente os bloqueios mentais que, segundo o autor, acabam criando esse estado de pobreza. E aqui o conflito fica bem claro, olha só. De um lado tem a mentalidade da pobreza, que vive condenando o dinheiro, chamando de sujo, sentindo inveja de quem tem sucesso. E do outro lado tem a mentalidade de riqueza, que enxerga o dinheiro como símbolo, que acredita nesse direito de ser rico e mais, se alegra com a prosperidade dos outros. São dois universos completamente opostos batalhando dentro da nossa mente. E aqui vem uma lei da mente que é, nossa, crucial. O livro diz: você perde aquilo que condena. Pensa bem, se uma pessoa condena a riqueza, ela garante que nunca vai tê-la. É quase como tentar correr na direção de uma coisa enquanto grita o quanto a odeia. A mente não consegue lidar com essa contradição, simplesmente não fecha a conta. Tá, mas então qual é a solução para isso? Bom, vamos em frente. A resposta, segundo o Joseph Murphy, está toda no poder da nossa mente subconsciente. Ele a descreve como o verdadeiro motor, a verdadeira máquina de atrair riqueza. Para entender o subconsciente, a melhor imagem é de um solo fértil. Um solo incrivelmente fértil. Qualquer semente que for plantada ali, ele vai fazer crescer. Não importa se a semente é de escassez ou de abundância. Ele vai trabalhar sem parar para transformar essa semente na realidade de alguém. O subconsciente não julga. Ele só aceita as convicções mais profundas e as manifesta no mundo. E para explicar esse processo todo de transformação, Murphy usa uma metáfora muito poderosa e antiga. Ele a pega diretamente da Bíblia, mas dá uma interpretação totalmente psicológica para ela. A ideia é a seguinte: a água é a nossa mente, nossa consciência, nossos pensamentos e crenças, é a matéria-prima. Já o vinho, o vinho é a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E o subconsciente é quem faz essa mágica. Ele pega a água dos pensamentos e a transforma no vinho da realidade. Se a mente está cheia de pensamentos de falta, o resultado vai ser uma vida de falta. Se está cheia de pensamentos de abundância, adivinha, o resultado vai ser abundância. Certo, agora vamos para a parte prática, porque teoria é ótimo, mas como é que se faz essa mágica acontecer no dia a dia? Vamos ver em detalhes os métodos que o Murphy ensinou para, digamos, impressionar a mente subconsciente. Vamos começar com o método da visualização. No livro tem um exemplo ótimo. Um jovem que sonhava em ser cirurgião, mas não tinha um tostão. O que ele fez? Passo 1. Criou uma imagem clara do que queria. Um diploma de médico com o nome dele bem grande, pendurado na parede. Passo 2. Ele persistiu nessa imagem com sentimento. Toda noite, antes de dormir, ele olhava para aquele diploma imaginário e sentia a alegria, o orgulho, sentia como se fosse real. E o passo 3, que é crucial, ele não se preocupou com o como. Ele deixou isso para o subconsciente.
E o que aconteceu? Um médico para quem ele trabalhava gostou dele, o apadrinhou e pagou toda a faculdade. O como apareceu. Outra técnica são as afirmações, mas aqui tem um pulo do gato. Murphy explica que não adianta uma pessoa que está cheia de dívidas ficar repetindo eu sou rico, eu sou rico. Por quê? Porque a mente consciente vai gritar mentira, vai criar um conflito. Para evitar essa briga interna, ele sugere começar com algo mais suave, que a mente aceite. Tipo, estou prosperando dia após dia, ou minha riqueza aumenta a cada dia. Essas são afirmações progressivas. E para quem já está mais avançado na crença, aí sim pode usar eu sou rico, porque nesse ponto a pessoa se identifica com a fonte infinita de tudo. E agora, atenção, porque esse é talvez o ponto mais importante de todos. Não adianta nada ficar repetindo palavras feito um papagaio. A repetição mecânica não funciona. O subconsciente, ele não entende palavras. Ele entende sentimento. É a convicção, a emoção por trás do que é dito que faz a diferença. É preciso sentir a alegria, a gratidão, sentir na pele a realidade do desejo já realizado. É o sentimento que impregna o subconsciente. Bom, e agora a gente caminha para a conclusão, que é onde tudo se amarra. O objetivo final de tudo isso não é ficar fazendo técnicas para sempre. O objetivo é mudar de estado, é sair do fazer para o ser, se tornar uma pessoa que vive num estado de consciência de riqueza. E isso nos traz a uma prática que é, nossa, muito poderosa. Alegrar-se de verdade com a prosperidade dos outros. Porque a inveja ou o ressentimento, isso envia uma mensagem de não tem para todo mundo, uma mensagem de falta direto para o subconsciente. Mas, quando alguém sinceramente abençoa o sucesso do outro, essa pessoa, na verdade, está ativando e atraindo essa mesma energia de abundância para a própria vida. E por fim, é fundamental entender uma coisa: a verdadeira riqueza, na visão de Murphy, não tem a ver só com dinheiro na conta. É muito mais do que isso. É um estado de consciência que garante que toda e qualquer necessidade seja atendida. Seja espiritual, mental, material, paz, amor, saúde, tudo. É a confiança total num fluxo constante de provisão para a vida. E a gente termina com uma pergunta, para ficar ecoando. Se tudo que a gente vive do lado de fora é um espelho do que está aqui dentro, então a pergunta mais importante a se fazer não é o que tem na minha conta bancária. A pergunta de verdade é qual é o estado da minha consciência? Porque no fim das contas, é a resposta a essa pergunta que determina todo o resto.